Gravando. Meus irmãos, seja bem-vindo a esta conversa, começando hoje uma nova temática, entendendo o batismo. Vocês que estão participando conosco, meu nome é Marcos, eu passei algumas semanas fora do Brasil, mas eu fico tão feliz em retornar, porque este momento de confraternização entre amigos faz parte da minha vida. Tem sido um momento de edificação para mim, espero que também seja para você também. Nossa conversa este ano focaliza em questões práticas sobre a igreja local. Nós temos passado por alguns estudos sondando vários aspectos da igreja local. Recentemente, nos últimos 2 meses, temos pensado sobre essa questão da disciplina e a importância do papel da disciplina tem na igreja local. Porque por meio da disciplina eclesiástica, a Bíblia tem o meio pelo qual a igreja poderia ser separado do mundo. Porque senão, inevitavelmente, o mundo acaba infiltrando a igreja. E igual de qualquer veneno, com o tempo, acaba até distorcendo e até mortificando o testemunho da igreja local. Então, a disciplina seja tão importante para manter esta saúde dentro das igrejas locais. Mas também, como a disciplina eclesiástica é o meio pelo qual nós vamos manter a pureza da igreja em seu ministério atual, há um meio pelo qual alguém entra nesta comunhão do reino de Deus, chamado a igreja local. E este meio é batismo. Os cristãos todos têm uma ideia geral sobre o batismo, mas a nossa intenção hoje é de fazer um estudo da palavra de Deus para entender a natureza deste batismo e entender melhor como o batismo funciona como o meio pelo qual alguém entra nesta comunhão gloriosa chamada a igreja local. E para nos até guiar neste estudo, eu vou passar neste momento para meu querido irmão em Cristo Jesus, pastor Francimário, que vai dirigir este estudo. E antes de passar a palavra para pastor Francimário, deixe-me só falar publicamente neste momento que eu queria agradecê-lo para toda a orientação e liderança oferecida durante a minha ausência, e eu fico profundamente agradecido para cada um de vocês que estão participando hoje ou assistindo a esta gravação. Pastor Francimário, tu tens a palavra. Obrigado, pastor Marcos. Bom dia a todos, meus irmãos. Que alegria, mais uma quinta-feira para nos aprofundar naquilo que a palavra de Deus tem a nos ensinar a cada quinta-feira. Tem sido um momento muito especial, precioso estar com os irmãos e também desejar as boas-vindas aí ao pastor Marcos, né, depois desse tempo com a família nos Estados Unidos, né, um tempo especial. Então, que bom tê-lo de volta e ter conosco nesta manhã o pastor Carlos, junto conosco aí o pastor Roberval, pastor Marcelo, bem acompanhado ali com o Tito no braço. Que bênção! Então, nesta manhã, meus irmãos, nós vamos iniciar. Eu quero só fazer referência a esse livro e recomendar a você que nos assiste, que porventura não conhece esse material, nós recomendamos, é um material muito bom, prático, objetivo e, acima de tudo, bíblico. Então, estamos iniciando aí a caminhada falando sobre Entendendo o Batismo, um livro que é produzido aí pela editora Fiel, aqui no Brasil, né, e o autor é o Bob Jamerson. Então, vale a pena você conhecer esse material. Eu quero iniciar a nossa rodada aqui de perguntas, né? Nós temos algumas perguntas que vai ser importante a gente considerar, até mesmo observando o contexto atual que nós estamos inseridos. Então, quero, nesse primeiro momento, me dirigir ao pastor Roberval. Pastor Roberval, o que é o batismo, pastor Roberval? Eu acho que é uma pergunta importante para a gente iniciar esse bate-papo, definindo, à luz da palavra de Deus, o que é o batismo.
microfone que estava desligado. Uma alegria enorme, né? Prazer estar aqui com vocês todas as quintas-feiras, onde nós temos sido bastante edificados, encorajados e muito desafiados também. Esse tempo chegou na minha vida como uma ferramenta de Deus. É uma preciosidade estar aqui com vocês. Eu quero aqui também de público agradecer a cada um de vocês aí, tá bom? Meus queridos irmãos. Bom, o batismo é uma confissão pública, né, de que da nossa fé em Cristo, de que Jesus Cristo é o Messias, de que não só estamos, não somente cremos nele, mas de fato estamos à disposição, dispostos e disponíveis até morrer, se necessário for. Então é a nossa declaração da nossa fé em Jesus Cristo, da nossa fé na ressurreição. Então, tem até uma definição que eu faço questão de ler aqui, o autor do livro ele coloca, onde o batismo ele é um ato, né? Ele trabalha essa questão, é um ato de uma igreja afirmar e representar a união de um crente com Cristo, imergindo em água. É o ato de um crente comprometer-se publicamente com Cristo e o seu povo. Então, é uma declaração da igreja dizendo: este é um dos nossos. Este é um dos nossos. E é a declaração do crente em relação à igreja dizendo: eu sou um com vocês, eu me comprometo, né, a serviço do reino, eu me comprometo a vida de santidade. Então, é um ato que tem duas afirmações. Uma da igreja afirmando, esse crente é um dos nossos. Ele declara a fé em Cristo. Nós confirmamos a fé que ele tem. E também é um ato do crente dizendo: eu me comprometo, né, no serviço do reino. Eu me comprometo à submissão. Eu me comprometo a estar a, a, me submetendo à liderança, né? Eu sou um de vocês. Então, tem aqui várias páginas que vai definindo e eu me deliciei lendo essas páginas aqui. Eu acredito que seja isso, né? Vai ficar um pouco redundante aí. Sei que vai ter mais comentários, mais contribuições dos queridos pastores aí. E essa é a minha contribuição aí, é isso que eu tenho a dizer nesse primeiro momento, né? Ok, pastor Berval. Joia, muito obrigado aí pela sua contribuição. Eu gostaria de ouvir agora o pastor Carlos. Pastor Carlos, a pergunta: o que não é o batismo? Pastor Carlos, o pastor Berval ele falou aqui sobre o batismo, é uma profissão de fé, um testemunho público, a pessoa se identificar com Cristo Jesus, a caminhada cristã. E o que não é batismo? Pastor Carlos, por favor, comente essa questão. Bom dia a todos, graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo continue reinando em nossos corações. Bom, eu creio que o que não seja o batismo, segundo o autor aqui, que ele nos ajuda a dar um discernimento um pouquinho melhor, Jameson, ele vai expor aqui alguns fatos que eu achei muito interessantes. Em primeiro lugar, o batismo não é uma forma de salvação. Ele não é um ato salvífico. Isso precisa ser bem compreendido entre aquele que professou a fé em Cristo, sabendo que a salvação ela provém do ato na cruz de Jesus pelo pecador arrependido. O batismo ele só comenta a questão da ordenança, assim como a ceia que é dada por Jesus, para que nós façamos. Ele não pode ter um mérito salvífico, ele não é nenhum tipo de elemento
dentro da questão da água, quando você desce a água, e ele não é algo purificador naquele momento da água. Eu trabalharia mais com uma parte simbólica, né? Na questão de que você tem uma forma de se entender, que você desce as águas para morrer para o mundo, e quando você ressurge das águas, você renasça para Deus. Então, a lavagem física em si, ela não salva, né? Quando o apóstolo Pedro ele coloca ali em 1 Pedro, capítulo 3, 21, ele diz assim: tal como esta figura, agora também o batismo nos salva, não nos despojamento da imundície da carne, mas a resposta de uma boa consciência para com Deus pela ressurreição de Jesus Cristo, o qual subiu ao céu e está à destra de Deus. Anjos e autoridades e poderes foram-lhe sujeitos. Aqui é muito importante, quando ele cita esse versículo aqui, para a gente entender que ele não está dando ao batismo a essência da salvação, muito pelo contrário. Ele está colocando aquilo como uma forma figurativa, que quando ele diz nos salva, porque nós já fomos salvos por Cristo. O que ele está fazendo agora é um complemento de que essa lavagem que vai ocorrer no batismo, ela é aquela que o próprio pastor já nos disse aqui, é uma purificação no sentido de morrermos para o mundo. Então, há uma nova expectativa, há uma nova forma de vida, há um novo conceito agora a ser administrado por aquele que recebeu o batismo. Ele já não pertence mais ao mundo, ele agora pertence ao Senhor. Portanto, toda a forma de viver dele deve ser diferenciada daquilo que outrora ele fez. Então, quando nós trabalhamos isso, é muito importante, porque ele vem mostrar para nós aqui um contexto muito interessante. Quando ele diz aqui a segunda coisa, a Escritura ela é clara por meio da fé dos nossos pecados que são perdoados, somos considerados justos por Deus e somos reconciliados com Deus. Romanos 3, 21, 31, e ele vai discernir aí. O que é importante, o que não é o batismo, ele não é aquela forma, vamos dizer assim, mágica. Não existe mágica. Não existe aquela coisa, eu senti algo no batismo. Não, eu acho que o batismo é uma forma conceitual de nós compreendermos que estamos professando uma fé a todos aqueles que estão nos vendo e que agora a minha conduta deve ser totalmente adversa àquilo que eu vivia anteriormente, àquilo que eu fazia anteriormente. Então, é muito importante deixar essa aqui definido. E ele coloca aqui, em segundo lugar, é importante reconhecer que o batismo não é uma mera tradição. Ela não é um conceito de homens. Ela não foi adaptada pelo conceito de alguém. Foi Jesus quem ministrou isso. Então, quando João Batista pregava e as pessoas iam até ele, João Batista era enfático de dizer, olha, vem aqui se você se arrepende dos seus pecados. Obviamente que quando Jesus vai a João Batista, nós sabemos bem do texto que ele, na verdade, não tinha nenhum pecado. Mas é Jesus quem institui essa forma batismal. É ele quem declara que todo pecador arrependido ele deve ser batizado. Então, nós não podemos ter esse conceito de compreendermos que o batismo salva e nem que ele é um elemento humano formado por opiniões de homens. Não, é Jesus quem instituiu isso para que haja uma diferenciação entre aquilo que era uma vida totalmente desregada, totalmente vivida fora dos conceitos, dos preceitos e da autoridade de Deus. Isso é uma forma diferenciada. Então, eu entendi uma coisa interessante aqui que me ficou bem clara aqui. Muitas vezes nós vemos as pessoas se batizarem sem o consentimento de uma consciência do que seja o batismo.
do que seja essa nova vida em Cristo. E com o andar, nós percebemos que muitas vezes os resquícios ficam, mas isso não quer dizer que talvez a pessoa ela não seja convertida, mas ela está num processo de aprimoramento. Então, ao longo do tempo, nós vamos realmente saber aquilo que às vezes até eu brinco assim, mas de uma forma bem sincera e verdadeira, que é preciso entender se você foi batizado ou se você apenas foi banhado. A sua conduta, o seu entendimento de que você era um pecador, que você recebeu a Cristo como seu único e suficiente Salvador, e que o elemento do batismo era apenas uma forma de você professar uma fé em Cristo, para que essa nova vida agora, ela na verdade pudesse fazer parte de você. Então, na minha visão é isso. O batismo ele não é um elemento salvífico, ele também não é algo proposto pelos homens, mas é algo que veio da parte do Senhor para compreendermos essa importância. E eu penso o seguinte, que essa questão, creio que o batismo ele seja a separação do mundo e a integração ao que concerne ao reino de Deus. Separação entre um e outro. Agora vivemos para o Senhor, portanto, precisamos conhecer aquilo que o Senhor tem para nós. Ok, pastor Carlos, obrigado aí pela sua contribuição, falando sobre essa questão do que não é o batismo. A pergunta seguinte, quem deve ser batizado? Eu gostaria de ouvir também o pastor Marcos, considerando já o que foi falado, pastor Marcos. Eu me lembro que aqui em Juazeiro, há um ano, talvez há quase 2 anos atrás, uma determinada igreja veio para cá e fez um movimento, e aqui no ginásio, aqui próximo à localidade aqui do grande hospital aqui, eles chegaram, fizeram um movimento, colocaram lá, adaptaram lá uma piscina, e iam perguntando simplesmente quem estava sentindo vontade de se batizar, podia vir que eles iriam batizar. E eu me lembro que muita gente se batizou dessa forma. Então, nessa abordagem que eu acabei de citar, quem deve ser batizado? Será que está certo, pastor Marcos? Falar, gente, você está sentindo vontade de se batizar? Olha, o Joãozinho acabou de se batizar, olha como é legal. Venha fazer como o Joãozinho. Será que isso é bíblico, pastor Marcos? Pastor Francimário, obrigado por esta pergunta e obrigado para a sua ilustração, porque sua ilustração demonstra para nós, ainda no meio evangélico aqui no Brasil, depois de 120 anos de pregação evangélica, ainda existe uma confusão tão básica sobre um assunto tão fundamental, quem deveria ser batizado. Antes de responder a sua pergunta, deixe-me só também colocar mais uma ilustração de um entendimento extremamente ruim, mas está muito bem comum entre os evangélicos, incluindo os batistas, que deveria ter uma compreensão melhor sobre este assunto, devido ao seu compromisso com a palavra de Deus. Quantos grupos de evangélicos, meus amigos e pastores, irão fazer até uma caminhada, uma viagem para a terra de Israel, e lá no Israel serão batizados no Rio Jordão? Meus irmãos em Cristo Jesus, deixe-me fazer uma pergunta simples. O que é isso? O que é isso? Como nós vamos explicar isso? E até conheço pessoas com uma compreensão bíblica razoavelmente. E as respostas, pastor Francimário, que eu tenho ouvido de pessoas que têm feito isso, respostas insatisfatórias. E eu vou dizer que muito misticismo
ligado com essas respostas, sendo batizados no Rio Jordão, ali tem até uma confusão, até uma mistura de misticismo com a nossa confissão evangélica, que precisa ser purificada. Respondendo diretamente à sua pergunta, ao pastor Francimário, como a Bíblia nos ensina, e nosso estudo destaca, quem deve ser batizado? Um crente. Um crente. E quem é um crente? Eu sei hoje em dia aquela palavra não é tão usada igual do passado dentro do meio evangélico aqui no Brasil, mas ainda é uma palavra que tem uma certa utilidade, porque fala muito sobre o fato que tem que ter um relacionamento real, vital para com Cristo Jesus. E este relacionamento, pastor Francimário, e vocês que estão nos assistindo, sempre está composto de dois fatores que acontecem simultaneamente. Se não tiver estes dois fatores acontecendo simultaneamente, a pessoa pode ser profundamente sincera, mas ainda enganada. Então, o que significa ser um crente? Então, duas coisas acontecem simultaneamente na vida de alguém por meio da obra milagrosa do Espírito Santo trabalhando na vida desta pessoa. Estas duas coisas são arrependimento verdadeiro acontece. Arrependimento, como já temos até destacado, é virando as costas do mundo, se identificando como o reino de Deus, e a ética, que é uma realidade deste reino, porque esta ética vem do próprio Deus Santo. Esta ética é um reflexo da ética que este Deus Santo embutido na criação do ser humano, na criação de Adão e Eva. É a mesma ética. Né? Então, arrependimento é virando as costas a qualquer coisa que não combina com esta visão de santidade revelada por o Deus Santo, e se dedicando a ir na direção do Senhor em questões da ética, mas também a Bíblia diz com muita clareza, este arrependimento é acompanhado pela fé verdadeira. E esta fé verdadeira, pastor Francimário, é composta de 3 fatores. Primeira coisa, a fé verdadeira é composta de compreensão intelectual da mensagem do Evangelho. De vez em quando, até o batista vai dizer, não, é só de coração. Não vai chegar. Eu vou chegar, mas não. Em primeiro lugar, começa aqui na cabeça. 1 Coríntios 15. Isso é o Evangelho. Que Cristo Jesus veio a este mundo, morreu na cruz em nosso lugar como substituto, foi sepultado, ressuscitou dos mortos, agora está ao lado direito do Pai e oferecendo perdão plena para aquele que vai ter confiança nesta mensagem. E um dia ele voltará para julgar os vivos e os mortos. Bom, meus irmãos, então há um aspecto intelectual. Tem que entender esta mensagem do Evangelho. 2, tem que concordar ao nível da sua vontade com esta mensagem. Aceitação. Está certo esta mensagem? Tudo que a Bíblia fala sobre Cristo Jesus e salvação está certo? Você entende? Você aceita? Ao nível intelectualmente, ao nível da sua vontade? Está certo? Sim? Tudo bem, também. Isso faz parte de uma fé verdadeira. Terceiro, tem que ser entregue, pastor Francimário. Tem que ter uma entregue pessoal. Você vai entender a mensagem, concordar com a mensagem e se entregar a Jesus Cristo desta mensagem. Quando tiver estes 2 fatores,
fé verdadeira e arrependimento sincero, então esta pessoa é um candidato legítimo para receber batismo, que é nada menos do que identificando com o povo redimido do reino de Deus, por meio de sua própria vida ética e por meio das suas crenças neste reino que Deus está estabelecendo. Obrigado, pastor Marcos, pela sua contribuição. É importante a gente compreender isso. Então, aquela ideia de você simplesmente estar vendo outro irmão se batizar, então essa não é a razão para se batizar simplesmente porque o outro está fazendo, mas ter essa compreensão, como foi bem falado, do que de fato é o batismo, para então a pessoa se submeter e, em obediência à palavra de Deus, então assim se batizar. Eu quero desejar as boas-vindas aí também ao pastor Bruno, que está conosco aqui nesse momento. Seja bem-vindo, pastor Bruno. Muito bem. Eu quero aproveitar, meus irmãos, nós temos duas perguntas aqui, e eu quero juntar essas duas perguntas e considerar com vocês nesse momento, para nós podermos pensar um pouco. E eu quero ouvir o pastor Roberval, as considerações do pastor Roberval, e na sequência eu quero também ouvir o pastor Bruno sobre essas duas perguntas que estão juntas, tá, de mãos dadas. Eu gostaria de ouvir vocês comentando Mateus 28:19, onde Jesus diz: "Ide fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo." Tá? E eu gostaria de ouvir qual é o desdobramento dessa fala do Senhor Jesus. E aproveitando esse desdobramento, eu gostaria de ouvir dos irmãos quem tem autoridade para batizar esses novos discípulos. Tá? Então, eu acho que é uma pergunta interessante. Me parece que nós temos algumas dificuldades de compreensão hoje, pelo menos no Brasil, quanto a isso. Então, pastor Roberval, por favor, considere então a pergunta 4 e 5, e depois eu quero ouvir também o pastor Bruno sobre essas mesmas questões, por favor. Obrigado, pastor Francimário. Eu quero ler aqui o Mateus 28, né, o 18 a 20, não é isso? Então o texto diz assim: Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda a autoridade me foi dada, no céu e na terra. Ide, portanto, e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, aquele que tem toda a autoridade nos céus, na terra, ele nos dá uma ordem, né? E a ordem dele tem os seus desdobramentos em toda a Escritura, em todo o seu Evangelho, todas as cartas dos seus discípulos. Então, o batismo faz parte, é uma ordem, né? Uma ordenança, uma ordem, não é uma opção, não é algo que pode ser redefinido. Nós não podemos redefinir batismo, a Escritura já definiu. O que nos cabe agora é a obediência, é praticar. E aqui o autor ele diz assim: você não pode receber Jesus como Salvador sem reverenciá-lo como Senhor. Né? Então nós temos uma relação, o batismo é um ato de fé, uma declaração pública de que cremos em Jesus, de que todos os desdobramentos da fé na salvação, no ato salvífico de Cristo, e tendo recebido como Salvador, declarando a fé em Cristo, declarando a fé na vida, na ressurreição de Jesus, declarando a fé
na obra, na vida e obra de Jesus Cristo, na fé em quem Ele é, né? Tendo essa declaração, o recebendo como Salvador, nós temos o desdobramento natural, que é obedecê-lo, né? Então, a fé nos leva a recebê-lo como Salvador. E tendo recebido como Salvador, a obediência nos leva a reconhecê-lo como Senhor, né? Então, aqui o Bob Emerson, ele diz que não é possível, nós não podemos recebê-lo como Salvador sem reverenciá-lo, sem obedecê-lo, né? O próprio Jesus, numa das suas falas, ele diz assim, vocês me dizem Senhor, Senhor, mas não faz o que eu mando, não cumpre a minha ordenança. E o batismo tem esse desdobramento, né, sendo uma ordenança, essa declaração pública é uma declaração de que nós nos comprometemos com o corpo dele, a igreja, essa promessa de submissão, né? O batismo, quando somos batizados ou fomos batizados, nós declaramos publicamente o nosso compromisso de obedecer, o nosso compromisso de viver, de fato, tendo a Escritura como regra de fé e prática, obedecendo, né? E dentro de uma comunidade, participando da vida da comunidade. Na teologia, na introdução à teologia sistemática, o Millard Erickson, então ele fala algo que também outros já repetiram, que a igreja é essa família do Pai, é o corpo do Filho e é o povo de Deus, né? É o templo do Espírito Santo. E o batismo é essa declaração de que eu faço parte dessa família, eu me submeto a essa família, eu sou membro desse corpo, eu sou habitado pelo Espírito Santo, sou o povo da comunidade dos santos, né? E aqui tem vários desdobramentos, né? Então a igreja também, o batismo também nos identifica publicamente como um cristão, nos distingue do mundo. Ele tem esse antes e esse depois. No batismo existe o rompimento com a vida que tínhamos, agora vivemos em novidade de vida. Não mais andamos nos valores que nos foram dados, que nos deixaram como legado, o legado dos nossos pais, mas agora nós temos uma novidade de vida, temos agora um novo rei, né? Então esse batismo ele nos distingue, né, do mundo e nos distingue como um povo santo separado para a glória de Deus. Eu queria ouvir vocês também sobre isso. Ok, pastor Roberval, obrigado pela sua contribuição. O pastor Roberval deixou para você, pastor Bruno, considerar a pergunta 5 aqui, quem tem autoridade para batizar? Pensando nessa questão, o pastor Roberval falou muito bem a questão dos desdobramentos, né, citando aí Mateus 28, 18 ao 20. E agora gostaria de ouvir também, pastor Bruno, quem tem autoridade para batizar? O João, a Maria, que entregou a vida a Jesus. Quem deve batizar? Pode ser qualquer irmão da igreja, pode ser qualquer pessoa. Então, nos ajude nessa compreensão, por favor. Não pode passar? Esse aí não pode passar, né? Mas vamos lá. Eu acho que as duas são realmente conectadas, e para responder a segunda, eu acho que não tem como fugir da primeira, né? Eu coloquei aqui algumas observações bem breves quando fala de ide e fazei discípulos, né? Dois imperativos aí, traduzidos por imperativos, né? E o verbo principal da passagem é, de fato, fazer discípulos, né? O id, ele vem no caminho, né? Ele vem por consequência, né? Então, o fato de ser discípulo, para mim, tem algumas implicações, né? Implica que eu tenho que ser batista.
Por quê? Né? Porque eu não posso batizar criança, porque eu batizo o discípulo. Portanto, fazer discípulos, batizando-os. Tá? Ainda que eu tenha sido batizado criança aos 8 anos, né, mas já era discípulo, né, não era um bebê. Então, esse é um texto que, para mim, não deixa margem para o chamado pedobatismo. Né? O discípulo ele tem que ser ensinado a obedecer aquilo que Cristo ensinou. Então, aquele que vai ser batizado, ele precisa ter esse ensino. O batismo é uma forma, de certo modo, até de se fazer discípulo, ainda que isso, na minha própria mente, não está muito claro ainda, né? Não sei se eu cheguei a alguma conclusão ainda, mas Jesus diz, ide, portanto, fazei discípulos, batizando-os. Então, parece que o processo de discipulado, ele começa antes do batismo, mas, de alguma forma, o batismo ele faz parte desse processo, o que elimina aquela ideia lá de que, não, eu posso ser crente sem ser batizado. Não, se você vai ser um crente não completo, se você não passar pelo batismo. Né? E precisa ser discípulo de Cristo, e não discípulo meu, né? A gente, mesmo as igrejas que focam no discipulado, às vezes eu acho que a gente erra um pouquinho o alvo na medida em que eu formo um discípulo meu. Não, o papel do ID fazer discípulo é formar discípulo de Cristo. Dadas essas considerações, quem deve ser, quem tem autoridade para batizar? Na minha percepção inicial, tá? Visto que esse texto de pregar e fazer discípulo não é restrito aos apóstolos, e não tem, que eu me lembre, talvez os irmãos podem me corrigir, mas de cabeça aqui, eu não me lembro de nenhum texto na Escritura que mil em Atos. Então, eu tenho aí a forte tendência de pensar que, do mesmo modo que o id e fazer discípulo é uma ordem a todos os cristãos, esse paralelo também vale para o batismo. Então, eu acho que não é exigido na Escritura um ofício de autoridade, né? Se tem algum texto que me fugiu aí, os irmãos, por gentileza, me corrijam, tá? Então, eu tenho a tendência de pensar que esse paralelo, ele acontece, mas por uma questão, talvez, organizacional, eu tenho a preferência pessoal e cultural que seja feita aí por um pastor da igreja, por ser ali talvez um ponto de referência, um pouco mais sólido, tá? Então, essa é uma preferência pessoal e cultural, mas olhando para o texto de Mateus 28 e não me lembrando de nenhum outro texto que restrinja o batismo, o ato de batizar a um ofício, então eu dou preferência aí para que qualquer cristão pode fazê-lo, mas preferencialmente por uma questão cultural e pessoal, eu prefiro que seja aí um líder para se tornar referência desses que estão sendo batizados. Ei, pastor Bruno, obrigado aí pela sua contribuição. Na sua fala eu lembrei da citação do Bob Jamerson. Ele cita em específico o caso lá de Filipe, que ele batiza o eunuco, né? Um caso, uma exceção à parte. E aí ele coloca também, pastor Bruno, essa questão, ele coloca de uma forma, eu achei bem interessante, que ele diz a autoridade foi dada à igreja, e a igreja, ela vai dizer quem é essa pessoa, né, esse homem designado pela igreja, que vai então batizar essa pessoa. Aí, claro,
né? É o pastor, o missionário, né? Na frente. E, claro, se você está plantando uma igreja, você não é pastor, você é um discípulo de Cristo que está plantando a igreja lá no meio do Amazonas. Não tem ninguém, é só você e aquele homem. Então, vai em frente e batiza, né? Mas essa palavra sua sobre essa questão da igreja, a igreja ela tem essa autoridade de dizer, olha, quem vai efetuar o batismo no próximo domingo será o pastor João ou o irmão fulano de tal, porque o pastor não vai poder, né? Então a igreja vai deliberar isso e aí tranquilo, né? Mas muito bom, boa colocação. Eu gostei também muito da observação aí do Bob Jamerson, a forma que ele coloca isso, porque às vezes as pessoas pegam exceções e passa a ser uma regra. Qualquer pessoa batiza, vira bagunça. Eu vou ser batizado por quê? Não, eu acho que é pelo João. Não, vai ser pela Maria hoje. Não, opa, espera aí. Não é assim. Então tem que ter uma coerência bíblica, né, nisso aí. Eu quero aproveitar e me dirigir aí ao pastor Carlos, e depois do pastor Carlos eu quero ouvir as considerações do pastor Marcos. Pastor Carlos, o que exatamente a igreja declara no batismo? Né? O que a igreja exatamente declara no batismo? Aí nós temos um texto, podemos considerar Romanos 6, do versículo 1 ao 4, se o senhor quiser ler, fique à vontade, o texto bíblico. Então, o senhor pode deixar também o seu comentário a respeito dessa pergunta de número 6. Bom, a palavra do Senhor em Romanos 6, de 1 a 4, diz assim: o que diremos então? Permaneceremos em pecado para que a graça possa abundar? De forma alguma. Como nós, que estamos mortos para o pecado, viveremos ainda nele? Não sabeis que todos os que fomos batizados em Jesus Cristo fomos batizados na sua morte? Portanto, fomos sepultados com ele para morte pelo batismo, para que assim como Cristo foi ressuscitado entre os mortos, pela glória do Pai, assim também nós andemos em novidade de vida. Bom, a igreja declara que é alguém que era pecador e que agora ela vai ter um trabalho muito intenso e muito difícil de se abster de todo tipo de pecado. Duas perguntas que são feitas de formas bem enfáticas. A graça não nos autoriza ao pecado. A graça recebida pelo amor de Cristo, ela nos autoriza agora a termos aquilo que o finalzinho do versículo nos diz: andar em novidade de vida. É ser transformado, é ser mudado. Então, eu entendo que quando ele coloca essa questão da afirmação aqui, a igreja ela não só afirma a sua profissão de fé em Cristo Jesus, como ela também acredita na sua transformação de vida. Eu acho que isso é fundamental para nós entendermos o princípio. Por isso que eu entendo muito bem que, às vezes, a pessoa ela levanta a mão durante um culto para entregar a sua vida a Cristo e ela precisa, sim, agora, ela ser acompanhada, ser discipulada para ter esse discernimento espiritual. Qual é a motivação dela? Por que ela fez aquilo? Ela fez naquele momento em que ela estava depressiva, naquele momento em que ela estava necessitada, naquele momento em que ela se sentiu alegre por estar ali louvando, adorando. Qual é a motivação? Não há outra motivação a ser batizado. João Batista diz: arrependei-vos, porque está entre vós o reino de Deus. Quando João Batista é preso e Jesus passa, então, a exercer o seu ministério, a palavra é a mesma: arrependei-vos, porque o reino de Deus está entre vós agora. É completamente oposto. Então, essa fé que vai fazer essa união em Cristo, essa declaração desse amor, porque ele agora passa a ser aquilo que o pastor Roberval falou, e eu acho que esse texto é um texto muito vital, né? Acho que, se eu não me engano, é Lucas 6, 46. Por que me chamas Senhor, Senhor, se não fazes o que eu te mando?
É uma responsabilidade aqui aderida. Não é algo virtual, não. Não é algo simbólico. Não é algo assim, me batizei, mas sabe como que é? É a minha vida, eu sou dono, você não é mais dono da sua vida. Se é que você entregou a sua vida a Cristo. Então, eu acho que essa fé que nos une, ela faz nos experimentar os benefícios dessa morte. Por que você morreu para o mundo? Por que você agora ressurge para uma nova vida em Cristo Jesus? Qual é o propósito agora da sua vida? O que você entende por isso? Então, é o Evangelho, é a pregação da palavra da verdade, é a mudança, é a transformação, é o conceito de que o mundo agora ele não me agrada. As coisas, para mim, do mundo são reprováveis. Até porque o pastor Mike Jones tocou num fato importante. Embora eu não goste, mas eu afirmo. O mundo entrou na igreja. Quando a igreja deveria estar influenciando o mundo, em muitas ocasiões, o mundo está influenciando a igreja. Isso não é parte do processo do Senhor. Jesus sempre foi contrário, não que nós tenhamos que estar em desconformidade com tudo, mas nós precisamos entender aquilo que é bíblico, aquilo que é verdadeiro, aquilo que é o pecado constituído por vontade e por apreciação do mundo, em detrimento ao que o Evangelho nos ensina. Então, afirmar apenas que a igreja declarou alguém, mas esse alguém ele só é, digamos, um crente interno, mas externamente a sua vida continua a mesma, é algo perigoso. Por isso que eu creio que Paulo, ele sabiamente inspirado pelo Espírito de Deus, ele vai dizer aqui, não sabeis que todos nós somos batizados em Jesus na sua morte? Morremos. Você morreu, eu morri. Isso é fundamento bíblico. É morte, realmente, é literal a coisa, ela não é algo simbólico apenas. É morte, você declarou a sua morte, agora instituiu. Então, ele representa, além dessa fé, além dessa transformação, essa união com Cristo. Né? E através disso, os nossos pecados eles vão sendo apurados, vão sendo trabalhados, vão sendo aperfeiçoados. O Espírito vai nos incomodando naquilo que muitas vezes fazemos, ou inconscientemente, ou displicentemente, ou talvez até façamos porque ainda estamos dentro de um processo, mas ele vai ser transformado. Eu acho interessante aqui, Atos 2:38, né? Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus para a remissão. Então, se eu me arrependi, se eu entrego minha vida a Jesus, se é para a remissão dos meus pecados, eu não posso continuar vivendo. Então, a igreja declara você agora como um cristão, como alguém que professou uma fé em Cristo, como alguém que está unido a Cristo, como um representante do reino de Deus. Eu acho que aí é o ponto vital. Nós não estamos representando uma firma, nós estamos representando o reino de Deus aqui na Terra. Se nós não formos sal da terra e luz do mundo, eu acho que aí a igreja ela não tem sentido de ser. E é justamente isso que o batismo vai declarar. A confiança que nós temos em cada uma das pessoas, em aquilo que Deus realmente quer para a nossa vida. Para mim, o ponto essencial é fujam do pecado e volte-se para Deus, porque vocês pertencem ao reino de Deus. Ok, pastor Carlos, obrigado aí pela sua contribuição. Né? Nesse momento eu quero ouvir as considerações sobre o que nós falamos até o momento aqui, né? Nessa segunda rodada de perguntas. Pastor Marcos, fique à vontade, pastor Marcos, para deixar também as suas considerações. Obrigado, pastor Francimário. Tanta coisa aqui, pastor Francimário, que é tão essencial. Só pensando sobre esta colocação do pastor Carlos, meus irmãos,
estamos ouvindo o Evangelho. O batismo é alinhamento com uma nova realidade em nossas vidas. Eu coloquei ali, nosso grupo do chat, aquele que me impactou com aquela palavra do pastor Carlos, a nossa morte em Cristo Jesus não é simbólica. Isso é importante. Nossa morte em Cristo Jesus não é simbólica. É batismo que é simbólico. Mas nossa morte é atual. É atual. Meus irmãos, isso é o Evangelho. Por causa disso, o batismo é tão importante. E batismo, pastor Francimário, e para vocês que estão assistindo, na luz desta palavra do pastor Carlos, deixe-me falar uma outra forma de expressar este ponto, pastor Francimário. Batismo é uma declaração de guerra também. Né? Uma declaração de guerra contra aquele pecado reminiscente na vida de cada um de nós. Então, nós vamos falar daqui a pouquinho, pastor Francimário, sobre a importância do batismo, mas deixe-me falar isso. Quando você for batizado, quem sabe muitos de vocês que estão assistindo, pense que a decisão mais difícil é para mim ser batizado, porque eu sei, é muito compromisso, tá certo. Mas com seu batismo, a batalha não parou, não, a batalha de fato começou. Porque sendo batizado, você está dizendo, Deus fez este milagre de graça na minha vida e agora, para o resto da minha vida, eu estou por dentro desta batalha. Eu vou me identificar como povo de Deus que está batalhando nesta área de pecado. E eu vou até me arrepender diariamente das coisas que eu sinto, eu sei agora no meu coração, está claramente identificado como mundo e que agora eu estou morto ao mundo. Eu estou morto e agora não mais vivo para o mundo. Meus irmãos, o ponto que está sendo destacado aqui é tão importante. E só ia falar mais uma palavra aqui rapidamente, pastor Francimário. Vocês que estão assistindo, como eu falei, como o pastor Carlos está dizendo, isso não é uma morte teórica, simbólica, é atual. Batismo é simbólico, mas a morte espiritual é atual. E quem sabe que você está dizendo, mas o pastor Johnson, isso é para mim, como eu posso até avançar nesta vida de santidade? Claro, em primeiro lugar, você está precisando de uma igreja local que vai te apoiar nessa caminhada de santidade. Um pastor que prega a palavra, uma igreja comprometida com uma palavra que realmente vai manter, como nós estudamos no passado, a disciplina que vai manter separação. Aproveite recursos que estão disponíveis. E a palavra final aqui, pastor Francimário, é qualquer pessoa que está assistindo, que você está querendo até receber mais ensino sobre essa questão da vida de santidade, mortificando carne, mostrando até o fruto do Espírito Santo. Nós temos quase 1 ano de ensino sobre isso, gravações igual dessa conversa de hoje. Só entre em contato com este grupo do WhatsApp e a gente vai colocar à sua disposição todo o material sobre este assunto que pode ser aplicado na sua igreja ou pode ser aplicado na sua própria vida para ajudar você nesta caminhada da vida cristã que o batismo simboliza. Pastor Francimário. Obrigado, pastor Marcos, pelas considerações. Que coisa boa, irmãos, podemos considerar essa temática tão importante, necessária e praticada desde o princípio da igreja. Nós temos ali a pregação de Pedro e muita gente foi batizada lá em Atos 2, e de lá para cá Deus tem salvado homens, mulheres, jovens, e nós temos sido testemunha disso e somos também um dos tais, né, que Deus alcançou em Cristo Jesus. Eu quero me dirigir nesse momento ao pastor Bruno
Nós estamos chegando aí próximo ao final, irmãos. Nós temos essa pergunta e mais uma outra pergunta. E eu gostaria de ouvir, Pastor Bruno, como uma igreja afirma e representa a união de um crente com Cristo? E aí, em contrapartida a essa pergunta, qual a forma, tipo de batismo segundo o Novo Testamento, que o Novo Testamento nos apresenta, por imersão, aspersão, afogamento, inundação, como é que é isso aí, né? Então, fala para a gente aí sobre essa questão, qual que é a sua compreensão à luz da palavra de Deus aí, sobre o batismo, a forma que ele deve ser ministrado, e como a igreja afirma e representa a união desse crente com Cristo. Está com a palavra, pastor. Hoje você está deixando só pergunta fácil para mim, né? Hoje tá... Só porque eu cheguei atrasado, você está descontando tudo em mim. Mas tá bom, vamos lá. Eu acho que a forma do tipo de batismo, eu acho que eu já me entreguei na resposta anterior, né? Se tem que ser discípulo, não pode ser bebê, né? Então, para mim é bem definitivo aí, ainda que não seja o ecologicamente ideal, né? Porque você jogar, espirrar água, acho que é mais fácil do que você ter que encher um tanque, né? Ou levar num rio. Operacionalmente, eu acho mais fácil. Mas eu entendo que o tipo de batismo que melhor representa aí o modelo da Escritura é o batismo por imersão. A gente leu ali atrás, na pergunta 6, Romanos capítulo 6, né, de 1 a 4, que vai falar que nós fomos sepultados com Cristo no batismo. O batismo, como ele é na minha percepção, tá? Ele é muito didático, tá? Ele é uma ilustração visível da salvação, e no texto de Romanos ele está lidando muito mais com a salvação do que tanto com o operacional do batismo. Me parece que o modelo de batismo que melhor se adequa à ilustração de um sepultamento é justamente por imersão. Então, eu entendo que esse seja o modelo ideal de batismo. Agora, a primeira parte da pergunta já é mais complicada, né? Como uma igreja afirma e representa essa união? Eu entendo que também por meio do batismo, mas aí já linkando muito mais com o compromisso, né, com compromisso de membro, compromisso firmado. Então, eu entendo que essa igreja ela afirma e ela representa essa união também por meio do batismo e por consequência aí da ceia de comunhão, e também aí entraria já um pouquinho na ceia, né? Mas eu acho que a ceia acaba mostrando melhor essa união do crente com Cristo e o pacto aí de membresia que a gente falou aí em outras versões aí da série que a gente está estudando. Legal, pastor Bruno. Obrigado, meu irmão, pela sua contribuição. Essa questão é muito importante. Hoje nós temos aí, inclusive, na próxima quinta-feira, nós vamos ter uma abordagem específica só falando sobre a questão do batismo infantil. Então, a gente vai reservar esse encontro na próxima semana para a gente trabalhar esse ponto, né? Um ponto extenso, tá? Hoje nós temos aí batismo por inundação, a pessoa pega um balde de água e joga na cabeça do indivíduo, né? Aspersão, que é o que a Igreja Católica costuma fazer, imersão, né? E vale ressaltar, eu concordo contigo, pastor Bruno, a palavra batismo é batso, no grego, e tem como conotação imersão, afundar, né? Eu gosto muito dessa palavra afundar. É pegar o irmão e afundar na água. Você só não pode esquecer ele lá, afundado. Você tem que trazer ele de volta.
É exatamente o que Jesus fez, irmãos. Jesus, ele morreu e ressuscitou. Então, é bem essa comparação em termos práticos. Você é afundado na água, você morre ali, a exemplo de Cristo, e quando você sai da água, você ressuscita com Cristo para viver uma nova vida, né? Em termos simples, é isso aí. Eu gosto muito de fazer essa abordagem. Muito bem, vamos para a pergunta de número 8. Quero ouvir aí o pastor Roberval. Pastor Roberval, como trabalhar aquelas possíveis abordagens que o indivíduo encontra objeções quanto à prática do batismo? Eu quero também que o pastor Carlos pense sobre isso. O pastor Carlos pode até pegar um exemplo para exemplificar, mas aquela ideia de ter uma pessoa lá que está 10, 15 anos na igreja e fala, pastor, eu ainda não senti no coração que eu tenho que me batizar. Né? Esse negócio do batismo, eu tenho dúvidas, então, pastor, como trabalhar, né, essas abordagens aí, essas objeções, e levar essa pessoa, esse irmão, essa irmã, a compreensão de que o batismo é uma ordenança e a gente tem que obedecer. Fica à vontade. Você evangeliza ele, né? Eu não sei nem o que dizer. Você evangeliza, você abre esses textos, você trabalha todo esse assunto, esse tema que a gente trabalhou, os temas aqui, mostrando a importância do batismo, que é uma ordem. É uma ordem, não é algo... é uma expressão visível da fé. Uma expressão visível da fé e é uma afirmação pública de que você crê em Cristo, é uma afirmação pública da igreja, que a igreja dá de você também. Aqui diz aqui numa das abordagens do Bob, aqui diz que é um selo, né? Um selo de inclusão, em que a igreja estabelece esse selo público, visível, né? De uma realidade espiritual invisível. É o símbolo dessa morte que houve, né? A morte e ressurreição. O Bruno acabou de abordar aí muito bem, de falar sobre essa questão do batismo, né? De mergulhar, é um sepultamento e uma ressurreição. Então, essa é a declaração pública. Se uma pessoa tem dificuldades de expor isso, então ela não crê, então ela não entendeu. Então, aí precisa trabalhar e abordar bem o Mateus 28, ensinando a obedecer, tornando claro, expondo a Escritura, né, orando. Então, é isso que eu tenho como evangelizar essa pessoa, né? Não vejo outra forma aí. Ok, pastor. Obrigado aí, eu acho que é por aí mesmo, viu? Talvez essa pessoa, ela está convencida de que é um discípulo de Jesus, mas não está convertida, não foi transformada. E, infelizmente, isso é uma realidade em nosso meio. Muita gente que fica postergando o batismo, e às vezes, há motivos, às vezes, que é coisas simples, que precisa só de um esclarecimento. Pastor Carlos, por favor, pastor Carlos, o senhor tem aí algum exemplo prático daquilo que o senhor vivenciou, de alguém que estava contra o batismo e depois de uma conversa, essa pessoa compreendeu e se submeteu? Olha, é muito interessante essa questão, porque eu penso que temos aí muitos exemplos, pessoas que estão na igreja há muito tempo, que participam, mas que ainda não absorveram a questão da ideia de declarar mesmo Jesus publicamente, talvez por receio, alguns casos que nós tivemos até aonde pudemos estar ali em Milagres. Olha, pessoas assim, uma irmã convertida, o seu esposo não, e aí nós passamos a trabalhar com o casal, Elza e eu, e ficamos ali amigos deles, amigos pessoais, amigos íntimos.
e compartilharmos das suas alegrias, das suas dores, dificuldades, inclusive até num processo de restauração do casamento deles. E, numa certa noite, estudando o Evangelho de João, o esposo dessa pessoa, dessa nossa irmã, ele declarou Jesus como Senhor. Mas, assim, ele diz assim, olha, mas eu declarei Jesus do meu modo, né? Então, assim, eu ainda tenho uma dificuldade, eu preciso ser lapidado, eu preciso ainda de um tempo para pensar. Falei, não, então, assim, você ainda não o declarou, você está no processo de entendimento. Declarar Jesus é realmente recebê-lo, e receber é realmente permitir que ele seja Senhor da sua vida, para que o Espírito de Deus possa trabalhar a sua vida. E, pasmem, isso perdurou durante 9 anos. Né? E, assim, ele era uma pessoa que fazia questão de falar, fazia questão de dizer sobre a igreja, sobre os irmãos, que ele tinha muita alegria, porém era aquela pessoa reservada. Eu não entendo, assim, seria um processo de alguns de curto prazo, outros de médio e talvez outros de longo prazo. Não sei como assim explicar realmente isso. Eu creio que é o tempo do agir do Espírito de Deus no convencer do pecado, da justiça, do juízo, e a pessoa ser impactada, tocada no coração. Certa ocasião, eu estava pregando sobre João 3,16 e terminei a pregação. Não fiz apelo porque olhei a igreja, não vi ninguém novo, mas aí veja o que acontece. Uma irmã chega para mim e diz assim, puxa, se eu tivesse feito o apelo hoje, eu teria ido à frente, porque hoje eu entendi o que é João 3,16. E ela era uma pessoa batizada, que já havia descido as águas, não através de nós, mas vinda de outra denominação. E aí, como faz? Eu vou tê-la como uma crente a partir do batismo dela, ou eu vou tê-la como uma crente a partir do entendimento do evangelho daquele dia em diante? Se eu assim pensar, eu deveria batizá-la. Como entender isso? Eu acho que são coisas assim que precisam ser muito bem trabalhadas, muito bem discernidas. Há uma individualidade muito grande, e eu atribuo isso à falta do discernimento do Espírito de Deus. E eu não vou deixar de ficar aqui como Jesus aqui, né? Ele vai fazer essa colocação. Porque qualquer de mim e das minhas palavras que se envergonhar dele, se envergonhará o Filho do Homem quando vier da sua glória e na do Pai e dos santos anjos. Lucas 9:26. Então, eu entendo que é preciso, sim, fundamentar as pessoas no Evangelho. É preciso, sim, exortar as pessoas que elas devem, sim, declarar Jesus como Senhor. É preciso, sim, descê-las às águas para que ela, através da sua profissão de fé, através do batismo, ela então possa, sim, ser integrada ao corpo de Cristo, mesmo que às vezes ela possa ter dificuldades, porque todos nós temos dificuldades na nossa caminhada. Então, aí um acompanhamento mais direto, mais objetivo, mas é importante, sim. Eu não vejo outra forma de que a pessoa ela diga que ela está na igreja, que ela está ouvindo e que ela é crente. Não, eu acho que existe todo um processo a ser feito, cumprido e vivido. Fora deste processo, eu diria que essa pessoa está ainda em um processo de evangelização, um processo de conhecimento, mas ela ainda não compreendeu que declarar com a sua boca, tomar uma posição na sua vida, o que Romanos 10:9 vai nos ensinar também, é vital para que ela diga ao Senhor, não é para que ela diga ao homem, para que ela diga ao Senhor que Ele é realmente, agora, não apenas Salvador, mas Senhor da vida dela. Por isso que eu entendi quando ele faz essas questões, logo no início. Por que preciso fazer anúncio né? Por que eu preciso dizer que eu sou crente para as pessoas? A fé não é algo pessoal e privado? Deus não sabe
daquilo que eu creio, daquilo que eu penso? Sabe, mas Deus está esperando você confessar. Por quê? Porque assim diz a palavra de Deus. Se confessares os vossos pecados, se falardes sobre o amor de Cristo, então aí eu vou entender que isso sim, a pessoa, quando ela está com objeção contra o batismo, pode ser que ela não tenha ainda compreendido o evangelho no seu todo, e que o batismo é um processo vital para todos aqueles que confiam, creem e entregam suas vidas ao Senhor Jesus. Não sei se colaborei, mas é isso que eu tenho como visão Obrigado, bíblica. pastor Carlos, pela sua contribuição. Ouvindo o senhor falar, eu me lembrei de um episódio, alguns anos atrás, ainda quando o nosso pastor Edson Queiroz estava entre nós, e em uma certa ocasião ele pregou a mensagem, e ele perguntou, né, se tinha alguém naquela ocasião que gostaria de entregar a vida a Cristo, reconhecendo ele Senhor e Salvador, né? E eu estava lá, irmãos, e eu pude ver. O menino da banda, o menino do louvor, levantou a mão. Eu quero Jesus. Mas como assim, jovem? Né? Você já é batizado? Você já é membro da igreja? Ele falou, não, pastor. Hoje eu entendi o evangelho. Hoje eu nasci de novo. Hoje eu sou de Cristo. Entendeu? Então, irmãos, aquilo me marcou muito. E depois de pouco tempo depois, ele passou pelo processo, né? E eu conversei com ele, eu tive a alegria de batizá-lo naquela ocasião. E conversando com ele, ele falou, não, Francimário, é que naquela ocasião em que eu me batizei, eu sofri por parte da família uma certa pressão para me batizar, e eu acabei me batizando, mas eu não fiz aquilo realmente, eu não era realmente um discípulo de Jesus. Então, irmãos, isso ilustra o seguinte, nós temos muita gente, pasmem, e eu vou falar uma coisa para os irmãos, eu tenho uma ligeira impressão de que eu já batizei alguns que não haviam nascido de novo, ficaram pouco tempo na igreja e se debandaram, hoje estão vivendo como se nunca tivesse sequer ouvido o evangelho. Entende? Então, são algumas situações que você olha e você fez todo o ritual. Ritual, que eu quero dizer é o seguinte, aquele discipulado, a profissão de fé, você fez tudo. E depois de algum tempo, você conhece o fruto que aquela árvore está produzindo, e aquele fruto não condiz com o evangelho. E, infelizmente, eu tenho alguns exemplos, são péssimos exemplos, nesse sentido, irmãos. Então, aquele jovem, naquela ocasião, me chamou a atenção, e hoje, eu gostaria de estar totalmente errado, meus irmãos. Mas hoje eu sei que tem pessoas que já foram batizadas, mas que não nasceram de novo. De fato, não nasceram de novo. E que Deus nos ajude, porque é por isso que eu sempre falo no final da mensagem, não é aquele apelo que tira a paz da pessoa, não, o convite, você deseja entregar a vida a Cristo, você reconhece o seu pecado, porque de repente aquela pessoa que se diz que é crente lá 40, 50 anos, levanta a mão e diz eu quero Jesus, hoje eu nasci de novo. Então é isso, meus irmãos, que Deus nos ajude na caminhada a cada dia, e que nós, inclusive pegando um gancho aí, né? Já vi casos em que pastores se convertem em congressos de pastores. Já ouviu isso, irmãos? Nós temos isso, né, também. Pastores que se convertem em congressos de pastores. Aí, por aí nós podemos perceber, irmãos, uma série de questões que nós poderíamos trabalhar, mas isso iria demandar bastante tempo. Mas nós precisamos rever muita coisa prática. Teologia prática, nossa, no Brasil, está ruim, está muito ruim, infelizmente. Pastor Mark Johnson, por favor, fica à vontade para fazer aí as considerações finais, tá? Eu não quero falar mais, né? Porque o negócio aqui, misericórdia. Fica à vontade. Tudo que foi dito hoje é um assunto que precisamos ouvir entre nossas igrejas. Como nós temos destacado, batismo é importante. As histórias que nós temos ouvido aqui no final são histórias tristes.
E como o pastor Francimário falou, muita coisa precisa ser melhorada em nossas igrejas. Começando com a própria liderança da igreja. Entendendo o que significa batismo. Alguém batizado e enganado simultaneamente, claro, cada um tem que tomar sua responsabilidade. Mas também eu queria conversar com o pastor que fez aquela entrevista, que discipulou esta pessoa, que andou com esta pessoa, que estava ali dirigindo os presbíteros trabalhando como equipe, mantendo pureza dentro da igreja. Como isso aconteceu? Porque alguma coisa deu errado. E precisamos até fazer estas observações. Meus irmãos, batismo é importante porque é uma promessa da parte da igreja local, que vai ter uma igreja que vai te cuidar. É muito compromisso da parte da igreja local receber alguém como pessoa batizada. Mas é exatamente isso que queria dizer uma igreja saudável, que nós vamos cuidar um ao outro. Como eu falei com o grupo aqui, em nosso grupo de chat, cristão que não é batizado é cristão solitário. Cristão solitário é igual de uma ovelha ali andando sozinho na floresta. É uma ovelha ameaçada. Ameaçada, vulnerável. Meus irmãos, batismo é o meio pelo qual nós vamos nos identificar com a igreja local. Aquela igreja local vai te cuidar. Então, esteja encorajado. Sua igreja tem este papel. Batizar pessoas com uma visão de cuidá-los, para que todos nós possamos perseverar até o fim e entrar na glória do Senhor. Que Deus abençoe. Semana que vem, nós vamos pegar pesado mais uma vez, falando sobre a questão do batismo das crianças. E certamente, aquele que vai fluir, sem dúvida, podemos até disputar sobre a quantia da água para ser usada. Mas aquele que vai fluir na semana que vem é muito teologia, sem dúvida. Que Deus abençoe e até a nossa próxima conversa.